Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook. Queremos hoje conversar mais um pouco sobre algo importante da nossa fé católica, a nossa formação católica, ok? É algo que hoje, mais do que nunca, se reveste de uma importância muito grande. O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 851, diz que o que nos salva é a verdade. A verdade é que nos salva. E que verdade é esta? É a verdade que a Igreja nos ensina. A verdade que Jesus entregou na mão dos apóstolos para a Igreja levar para o mundo inteiro. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo concedeu à Igreja, mandou à Igreja fazer esse trabalho. É isso que nós queremos conversar hoje, ok? Sejam bem-vindos vocês que já estão entrando aí, Darcy, Oswaldo, Patrícia. Você pode aí partilhar isso com outras pessoas, né? E vamos aí fazer essa reflexão nesse dia de hoje, ok? Isto é algo que fala muito de perto ao meu coração, a necessidade da formação. Eu gostaria de começar fazendo uma comparação. Se você olhar uma árvore, você vai ver que a árvore cresce para cima da terra, mas também ela tem que crescer para baixo da terra, ok? Bem, mas antes de aprofundar nisso tudo, vamos pedir a Deus a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer aqui uma boa meditação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós sabemos que sem Ti nós não podemos nada. Menos ainda, Senhor, quando se trata de fazer alguma coisa ligada à Santa Igreja, ligada ao vosso reino e à salvação das almas. Por isso, Jesus, manda sobre nós o Teu Santo Espírito nessa noite, para que Ele nos guie, nos ilumine, para que possamos levar aqui, nessa reflexão, a verdade. E somente a verdade que o Senhor colocou no coração da Igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, irmãos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu estava dizendo que quando nós olhamos para uma árvore, a gente percebe que esta árvore ela cresce para cima, mas quanto mais a árvore cresce para cima, mais também ela cresce para baixo. A raiz. Os botânicos dizem que a circunferência da raiz da árvore é mais ou menos igual à circunferência da copa da árvore. Por quê? Porque se a árvore não tem raiz, ela não tem sustentação. Qualquer vento pode derrubar essa árvore. Você já viu essas árvores que têm pouca raiz? O vento com facilidade derruba. E também, a árvore que não tem raiz, ela pode morrer com facilidade na época da estiagem, quando não tem chuva. O que a boa árvore faz? A boa árvore que tem boas raízes, ela mergulha as raízes lá na profundidade da terra e ela encontra água. E ali daquela terra molhada, aquela água, ela retira os sais minerais, os nutrientes para a árvore sobreviver. Por isso que muitas vezes, em período de seca, você encontra árvores verdinhas, dando até frutos. Por quê? Porque tem raízes. Assim na nossa vida espiritual. Na vida espiritual, nós temos os nossos reavivamentos espirituais, mas nós precisamos ter aprofundamento espiritual. O aprofundamento é a nossa raiz. Não basta a gente se renovar espiritualmente. É muito bom, muito importante rezar, cantar, louvar, mas é preciso também aprofundar. Aprofundar na doutrina da igreja, na formação, conhecer as coisas da nossa fé. Muitos irmãos abandonam a igreja católica
né? E vão para as seitas, vão para igrejas que não foram fundadas por Jesus. Jesus não autorizou ninguém fundar uma igreja. Ele fundou a única igreja, não autorizou ninguém fundar outra igreja. Mas por que muitas pessoas vão para outras igrejas? Porque não conhecem a verdadeira igreja. Onde Cristo disse para Pedro: tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Veja essa expressão que Jesus usou, a minha igreja. Minha é um pronome possessivo. A igreja é dele. Ele criou a igreja, diz o Concílio Vaticano II, para ser o sacramento universal da salvação. Preste atenção nessa palavra, sacramento, universal da salvação. Ou seja, sacramento é aquele sinal sagrado que transmite a graça de Deus. Nós temos os 7 sacramentos, não é? Mas a igreja é o grande sacramento que ministra os 7 sacramentos. Porque ela é o corpo de Cristo. Cristo é sua cabeça, o Espírito Santo é sua alma, nós somos os seus membros. Então, a igreja é o sacramento, a graça universal, ou seja, para o mundo inteiro, para ter a salvação. Por isso é muito importante conhecer a igreja. Eu escrevi um livro inteiro, A Minha Igreja, exatamente para mostrar isso. O que é a igreja que o Cristo fundou, sobre Pedro, sobre os apóstolos, e deu a esta igreja coisas importantíssimas que eu gostaria de lembrar aqui a você. Né? Desse 1 a Pedro, está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 17 seguinte, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, nunca. Já são 2000 anos, meus irmãos, de perseguições em cima de perseguições, de martírios em cima de martírios. Primeiro começou com a perseguição dos judeus, logo depois da morte de Cristo, em que eles mataram, né, Estevão, mataram o grande apóstolo São Tiago Maior, já por volta do ano 30 e pouco. Né? Depois teve aquela perseguição terrível do Império Romano, 250 anos de mártires, até que o Império se transformou no Império Cristão, no ano 385, quando o grande imperador Teodósio, né, baixou um decreto de Tessalônica dizendo: a partir de hoje o Império Romano é o Império Cristão, e proibiu o paganismo. Daniel Rupes diz que a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Que coisa impressionante, mas foi à custa de sangue, suor, lágrimas, orações dos cristãos. Não é? A igreja venceu o Império Romano, o maior império que a humanidade já conheceu em todos os tempos. Não foi capaz de parar a Igreja Católica, não foi incapaz de impedir o avanço do reino de Deus. E depois, meus irmãos, vieram tantas perseguições, aí vieram as heresias, uma que negava a divindade de Cristo, o arianismo, querendo rachar a igreja no meio. Depois o macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo. Depois o nestorianismo, que negava que Maria era a mãe de Deus. E assim vieram tantas e tantas heresias, né? Mas a igreja venceu todas elas. E nos nossos tempos modernos, século XX, tivemos aí o nazismo, que matou mais de 2.000 padres. A Revolução Francesa, no século XVIII, que matou cerca de 17.000 padres e 30.000 religiosos. As guerras religiosas, né, no século XX, no México, na Espanha, que mataram milhares de cristãos. E o comunismo ateu, que matou milhares de cristãos e de padres, e a igreja continua. Porque a palavra de Cristo se cumpre, a promessa de Cristo se cumpre, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. As portas do inferno, meus irmãos, sempre vão lutar contra a igreja, mas nunca vão derrubar a igreja, pode ter certeza disso. Né? Então, é muito importante que a gente aprenda com a igreja, aprenda a doutrina da igreja, não é? Especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos, tempo de um relativismo religioso, em que cada um parece que quer fazer a sua religião. Nesse tempo de relativismo moral,
onde que parece que já não vale mais os mandamentos da lei de Deus, não pecar contra a castidade. Não é? Parece que não vale mais. Nesse tempo, né, de falsos pastores, falsos profetas, falsas igrejas, olha, se nós não tivermos atrelados na fé da igreja, na doutrina que o Cristo nos ensinou, que a igreja nos ensina há 2000 anos, nós podemos sossobrar, nós podemos cair. Por isso, é preciso a gente aprender a doutrina católica, mas aprender com profundidade. Né? Eu começo mostrando a você o catecismo da Igreja Católica. Por que o Papa João Paulo II, né? Eu já falei disso aqui nessa nossa conversa, por que o Papa João Paulo II aprovou o catecismo da Igreja Católica em 1992, há 25 anos? Né? Porque ele realizava um sínodo dos bispos para comemorar os 20 anos do Concílio Vaticano II, em 1985, e os bispos, né, nos sínodos, os bispos sinodais, os padres sinodais, pediram ao Papa João Paulo II para fazer um novo catecismo, porque era preciso deixar bem clara a doutrina da Igreja. O catecismo antigo era o catecismo do Papa Pio V, lá de 1565, quando terminou o Concílio de Trento, depois da reforma de Lutero, né? Então, era um catecismo já com 430 anos, que precisava ser atualizado. Então, o Papa João Paulo II disse, eu senti que era mesmo uma necessidade. Eu fiz meu esse desejo de fazer o catecismo da Igreja Católica. Né? E ele disse assim, quando ele aprovou o catecismo, está aqui, né? Na Constituição Apostólica Fidei Depositum, ele diz assim, o catecismo da Igreja Católica, que aprovei no dia 25 de junho de 1992, e cuja publicação hoje eu ordeno, em virtude da minha autoridade apostólica, é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas e iluminadas pela Sagrada Escritura, pela sagrada tradição apostólica e pelo sagrado magistério da Igreja. Está aí. O Papa diz, o catecismo, né, traz os ensinamentos dos santos, dos doutores, das santas, tudo aquilo que o magistério da Igreja, nesses 2000 anos, ensinou para nós. Sabe, eu gostaria de lembrar que o catecismo não é um documento novo. Não. O catecismo ele é um compêndio, é um resumo de tudo aquilo que a Igreja, nos 2000 anos, ela aprendeu. Né? Quando o Papa fala do catecismo, aqui atrás tem uma notazinha, quem tem esse catecismo amarelo, né? Que é publicado pela Edições Loyola, junto com a Canção Nova. Né? Esse catecismo, aqui atrás, o Papa João Paulo diz assim, um catecismo deve representar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva da Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve levar em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, né, o Espírito Santo ensinou à Igreja. Veja, nos 2000 anos, o Espírito Santo ensinou à Igreja. É a tradição da Igreja. É também necessário que ajude, né, a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que no passado ainda não tinham surgido. Há 400 anos atrás, quando foi feito o primeiro catecismo de Pio V, não havia muitos problemas que existem hoje. Né? Bebê de proveta, inseminação artificial, essas coisas todas novas, manipulação de embriões. Já agora o catecismo novo trata dessas coisas. Né? Então, o que o catecismo novo fez? Ele pegou o catecismo antigo, que já tinha 4 partes. Primeira parte, o credo, não é? Aquilo que nós cremos, o lex credendi. A segunda parte, aquilo que nós celebramos, os sacramentos, o chamado lex celebrandis. Depois, a terceira parte, como nós vivemos a moral católica, né? O lex vivendi.
E a quarta parte, como é que nós rezamos? O lex orandi. Então, essas mesmas 4 partes do catecismo antigo estão no catecismo novo. Né? Então, quando os bispos pediram ao Papa João Paulo II para fazer um novo catecismo, o que ele fez? Ele reuniu um grupo de 12 cardeais, presididos pelo cardeal Ratzinger, que foi o Papa Bento XVI, né? É o Papa Bento XVI hoje, junto com mais 7 bispos, né, especialistas em todos os setores, né, da doutrina católica, para coadjuvar os 12 cardeais, e daí nasceu, depois de 6 anos, um longo trabalho. A igreja não faz nada correndo, a igreja sabe que, né, a pressa é inimiga da perfeição. 6 anos saiu o catecismo, em 1992, aprovado pelo Papa. O Papa mandou para todos os bispos do mundo darem sua opinião, e saiu o catecismo da igreja. Meus irmãos, eu costumo dizer que é o dicionário da verdade. É o dicionário da nossa fé. O catecismo, ele cita 3.000 vezes a Sagrada Escritura. Tem 3.000 citações da Bíblia no catecismo da igreja. Inúmeras citações de documentos dos concílios, dos santos, dos papas, dos doutores e de tantas outras coisas importantes para a nossa fé, as encíclicas e etc. Portanto, é um documento riquíssimo. Né? Olha, eu posso dizer a você que eu tenho uma vivência muito grande com esse catecismo, porque desde que ele foi aprovado em 1992, eu não tirei ele mais debaixo dos meus olhos. Eu não faço uma palestra, eu não escrevo um livro, eu não dou uma opinião, eu não respondo uma pergunta de doutrina sem me basear no catecismo da Igreja Católica. Por quê? Porque eu não quero me enganar e eu não quero enganar os outros. Eu não quero ficar dando a minha opinião para ninguém. Eu não tenho opinião nenhuma para dar para ninguém em termos de doutrina. Não é? Na nossa fé católica não pode existir axiologia. Nós temos a teologia, a boa teologia ensinada pela igreja. Então, a doutrina é muito importante. Sabe? E eu vejo nesse catecismo, meus irmãos, uma tábua de salvação. São Paulo, quando fala na segunda carta aos Tessalonicenses, né, capítulo 2, ele fala do homem da iniquidade, né? Ele fala, né, aquilo que vai acontecer antes do Cristo voltar. Ele fala que muitos vão se perder por não estarem colados na verdade que os poderia salvar. São Paulo fala, é o caminho da mentira que vai levar muita gente para a perdição. Confira na sua Bíblia, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9. Ele fala do homem da piedade e do homem da iniquidade. Aquele homem conduzido pelo demônio, né? Que mente. Porque, sabe, meus irmãos, é preciso entender uma coisa bem clara. No mundo, tem 2 fatores decisivos: o Espírito Santo da verdade e o Espírito maligno da mentira. Ou nós seguimos o Espírito Santo da verdade, na doutrina que a igreja nos ensina, ou nós podemos correr o risco de cair no ensino da mentira do demônio. E ele ensina a mentira com uma capa de verdade. São Paulo diz que você sabe que o demônio se veste de anjo de luz. Ele vem falando bonito, não é? Enganando, sofismando e levando muita gente para a mentira. Mas quem tem os olhos do Espírito Santo, quem se segue pela doutrina da igreja, não pode errar. Eu quero lembrar a você uma coisa muito importante. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 889, ele diz com todas as letras que Cristo concedeu à Igreja o carisma da infalibilidade, quando a Igreja ensina a fé e a moral, ou seja, a doutrina. Ela não pode errar. Por quê? Eu quero ler aqui para você ter assim bastante consciência
Veja, parágrafo 889. Até convido você, se você tiver aí o seu catecismo, se você quiser aí seguir comigo, até aconselho você a me acompanhar, porque vale a pena, ok? Está aí no catecismo, parágrafo 889. O catecismo diz assim: para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja, não é qualquer uma, à sua igreja, uma participação em sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade, está aqui verdade com V maiúsculo. Então vejam a colocação que a igreja coloca, para manter a igreja, não é? Na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, porque é essa fé que cura, essa fé que salva. Cristo então deu à igreja participar da sua infalibilidade. Eu gostaria de citar aqui, meus irmãos, aquela passagem da carta de São Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2,4. Eu gostaria que você fosse anotando essas coisas, para depois você poder rever com calma. É assim que a gente faz um aprofundamento. Né? 1 Timóteo 2,4, São Paulo diz assim: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha aí, São Paulo dizendo, Deus quer que todos se salvem, mas para se salvar é preciso chegar ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? Aí, no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo 3,15, São Paulo fala para Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Duas palavras importantíssimas que São Paulo usa, coluna e fundamento da verdade. Ora, meus irmãos, fundamento o que é? Alicerce. Coluna, você sabe o que é. Você já reparou que quando se faz um prédio aí 10, 20, 50 andares, qual é a primeira coisa que se faz? O fundamento, o alicerce. E depois você levanta as colunas, não é isso? Às vezes a gente olha assim num prédio, parece um esqueleto, né? Aquelas colunas, as vigas, né? E o alicerce. Pronto. É tudo isto que significa a estrutura do prédio. Com o que você vai fechar as paredes, não importa. Por quê? As paredes não é o que dão sustentação ao prédio. Você pode fechar as paredes com tijolo, você pode fechar as paredes com vidro, você pode fechar as paredes com, não sei, placas de metal. Não tem problema, porque não são as paredes que dão a estrutura. É o fundamento, o alicerce e as colunas. Então, quando São Paulo diz para Timóteo, a igreja, 1 Timóteo 3,15, a igreja é o fundamento e a coluna da verdade. São Paulo está dizendo, é na igreja que o Cristo colocou a verdade. É na igreja, meus irmãos, que a gente aprende a verdade do Espírito Santo. Ok? Quem quiser aprender com o Espírito Santo, é aprender na igreja. Santo Agostinho dizia assim, eu não acreditaria nos evangelhos se não me garantisse isso a Igreja Católica. Eu não acreditaria nos evangelhos se não fosse a Igreja Católica a me dar essa certeza. E todos os santos se guiaram por aí. Então, eu aconselho você a estudar muito esse catecismo da igreja. E aqui eu quero continuar o que ele está falando aqui da infalibilidade. Então, eu já li aqui parágrafo 889, para manter a igreja na pureza da fé, transmitida, não é, pelos apóstolos, Cristo quis, é Ele, conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade, Ele que é a verdade. E aí o catecismo diz aqui, né, no parágrafo seguinte, 890, a missão do magistério da igreja, o Papa e os bispos, né, está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o seu povo. O papel do magistério é garantir essa aliança de Deus com o povo, né?
deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos, e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. Veja que o catecismo está dizendo, o papel do magistério, Papa e os bispos, é garantir que os fiéis possam, né, não correr o perigo dos desvios, dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. E aqui está uma afirmação agora muito importante, que diz aqui, parágrafo 890 do Catecismo. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Na verdade, Jesus disse, a verdade vos libertará, mas não é qualquer verdade. Né? Aí, né, está aqui o que o catecismo diz, isso é importantíssimo. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Olha, meus irmãos, o que está dizendo o Catecismo da Igreja Católica. Para executar este serviço. Que serviço? Manter os fiéis na fé autêntica. Né? Como ele disse acima, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costume. Né? E o exercício desse carisma pode assumir várias modalidades. Aí ele explica quem é que tem na igreja esse carisma. Então vamos entender. Em primeiro lugar, o Papa, porque o Papa, nós sabemos, é dogma de fé, que foi proclamado no Concílio Vaticano I, em 1870, pelo Papa Pio IX, junto com o concílio, que o Papa, quando ele proclama um dogma, uma verdade de fé, ele não erra. Ele tem infalibilidade, garantida pelo Espírito Santo. Bem, quantas vezes na história da Igreja um Papa já usou essa prerrogativa de decretar um dogma? Mais ou menos umas 12, 13 vezes. Nesse livro que eu escrevi, A Minha Igreja, nesse livro eu coloco aqui as vezes em que um Papa, né, proclamou um dogma de fé de maneira infalível. Por exemplo, só para dar um exemplo, né, 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, a Virgem Maria concebida sem pecado original. E que bonito, né? Depois de 4 anos, Nossa Senhora apareceu lá em Lourdes para aquela menina Bernadette Subiru, né? E disse, eu sou a Imaculada Conceição. Je suis l'Immaculée Conception. Aquilo que o Papa 4 anos antes tinha proclamado como dogma de fé, Nossa Senhora veio confirmar. E depois, né, em 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu de corpo e de alma. Então, o primeiro que goza do carisma da infalibilidade é o Papa, mas não é em tudo, não. É quando o Papa proclama um dogma, ou sozinho, ou junto com o concílio. Então, aqui o Catecismo diz assim, olha, no parágrafo 891, goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do Colégio dos Bispos, por força de seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, ele proclama por um ato definitivo quer dizer, ninguém pode mudar mais, um ponto de doutrina que se refere à fé ou aos costumes. Está aí, quando o Papa declara, por exemplo, o Papa João Paulo II declarou, num documento chamado Ordinatio Sacerdotalis, que na igreja, por exemplo, não pode ter sacerdote feminino. Né? Ele disse, isso aqui a igreja não tem condição de mudar e ninguém pode mexer. Ele colocou definitivamente. Perguntaram ao Vaticano se ele estava falando de maneira definitiva, dogmática. O Vaticano, a Congregação da Fé, respondeu que sim. Bem, daí nós temos aqui outra colocação que o Catecismo faz. Ele coloca assim, a infalibilidade prometida à Igreja
reside também no corpo episcopal, ou seja, os bispos todos, né? Quando este exerce seu magistério supremo, em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Está lá. Tá? E tem essa citação, né? Exatamente está na Lumen Gentium, número 25. Né? Quando o Papa com os bispos estão reunidos em concílio e usam desse poder, né, do colégio episcopal, encabeçado pelo Papa, eles têm a infalibilidade. O que não quer dizer que todos os documentos dos concílios, são 21 concílios na história da Igreja, não quer dizer que todos os documentos dos concílios são dogmáticos. Não, dogmático é só aquilo que o Papa coloca como dogma. Né? Mas nós não podemos descurar desses documentos. O Catecismo diz aqui, ó, né? Quando por seu magistério supremo a Igreja propõe alguma coisa a crer como sendo revelada por Deus e como ensinamento de Cristo, é preciso aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade tem a mesma extensão que o próprio depósito da revelação divina. Ou seja, a palavra do magistério da Igreja, quando diz, isso foi revelado por Deus, tem o mesmo peso da Bíblia, em termos de revelação. Né? E aí também o Catecismo diz assim, a assistência divina é também dada aos sucessores dos apóstolos ao ensinarem em comunhão com o sucessor de Pedro, e de modo particular com o bispo de Roma, pastor de toda a Igreja, quando mesmo, presta atenção, mesmo sem chegar a uma definição infalível e sem se pronunciar de forma definitiva, propõe, no exercício do magistério ordinário, um ensinamento que leva a uma compreensão melhor da revelação em matéria de fé e de costume. Ou seja, mesmo que a Igreja não esteja falando de maneira dogmática, infalível, mas diz aqui, né, que ela tem a assistência divina. Né? Os documentos oficiais da Igreja têm assistência divina. Então, devem ser levados em consideração. Bom, eu gostaria de colocar uma argumentação ainda complementar sobre esta questão da infalibilidade da Igreja e da necessidade, portanto, de nós termos essa formação ensinada pela Igreja. Você sabe que nós já tivemos 266 papas com o Papa Francisco. Sabe, nunca, olha que coisa maravilhosa, nunca na história desses 266 papas, nunca um papa cancelou um ensinamento doutrinário de um papa anterior. Nunca. Ele pode ter revogado medidas administrativas, pastorais, mas doutrinário não se conhece. É impressionante. Mesmo alguns papas que não foram tão bons, como, por exemplo, se critica tanto o Papa Alexandre VI, né? Aquele papa que definiu o Tratado de Tordesilhas, em 1494, né, que separou a América do Sul, a parte espanhola e a parte portuguesa. Né? O próprio Papa Alexandre VI, que é tão criticado, não tem nenhuma bula pontifícia dele que tenha sido cancelada, revogada. Por quê, meus irmãos? Porque uma coisa é a pessoa do Papa, o homem, outra coisa é a figura dele como Papa, vigário de Cristo na Terra, assistido pelo Espírito Santo. Ok? Outra coisa impressionante, a Igreja, né, nesses 2000 anos de história que ela tem, né, nunca nós vimos, né, ser cancelado um dogma da nossa fé. Nunca. Uma verdade básica. Você vê, o nosso credo tem 2000 anos. Aquele mesmo credo que saiu dos apóstolos e que eles receberam de Cristo, que é a primeira parte do catecismo, né? O credo. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? São 12 dogmas que tem ali. Nunca mudou. E nunca vai mudar, até o Cristo voltar.
E por que não muda, meus irmãos? Porque o que é verdade não muda. E sabe, eu fui professor de física há muitos anos. Eu ensinava para os meus alunos, né, por exemplo, o princípio de Arquimedes na física. O que é o princípio de Arquimedes? Aquele princípio físico que faz, por exemplo, um balão subir, ou quando você pega uma bola de plástico, você mergulha lá no fundo da piscina e você solta, a bola vem, sobe correndo. Por quê? Porque, né, o princípio de Arquimedes diz que a força do empuxo, que é igual ao peso do líquido que foi deslocado pelo corpo, age de baixo para cima no centro de gravidade e empurra o corpo para cima. Ora, quando é que isso foi descoberto? Faz 2.200 anos, pelo físico Arquimedes, lá na Grécia. E até hoje, isso é ensinado em todas as universidades do mundo. Por quê? Porque é verdade. E a verdade não muda. Eu acho que você estudou um pouco de matemática no colégio, e você lembra daquele teorema de Pitágoras, né? Quando você tem um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso? A2 igual a B2 mais C2? Claro que você lembra, né? Você estudou um pouco de matemática. Quando é que o Pitágoras descobriu isso, meus irmãos? Faz 2.400 anos. 400 anos antes de Cristo. E por que não muda? Porque é verdade, e a verdade não muda. Então, você tem uma verdade na física, você tem uma verdade na química, por exemplo, o princípio de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você tem na matemática os princípios de Cauchy, o princípio de D'Alembert, o princípio de né, tantos e tantos físicos, e matemáticos, e químicos, e biólogos. A verdade é a verdade. Né? A sede do demônio é destruir a verdade, porque toda a obra de Deus é baseada na verdade. E existe uma verdade religiosa. E esta verdade religiosa está na Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Existe um documento do Concílio Vaticano II chamado Unitatis Redintegratio. Né? É o documento do concílio sobre o ecumenismo. Né? E nesse documento sobre ecumenismo, a Unitatis Redintegratio, no parágrafo 3, diz assim, né? Que nas outras comunidades eclesiais há, ele diz, sementes do verbo. Ou seja, os nossos irmãos, por exemplo, separados, protestantes, levaram a Bíblia da Igreja Católica. Continua válida essa Bíblia lá para eles. Levaram a oração, levaram a fé, tudo isso é válido. Por quê? Porque foi levado da Igreja Católica para lá. Então, a Unitatis Redintegratio diz que há sementes do verbo, até em outras religiões que não são cristãs. Mas aí, a Unitatis Redintegratio diz assim, parágrafo 3 e 4, né? Mas só na Igreja Católica Apostólica Romana existe a plenitude dos meios da salvação. Está escrito lá. Só na Igreja Católica de Cristo há a plenitude dos meios de salvação. Ou seja, só aqui nós temos o credo completo, temos os sacramentos completos, temos a doutrina moral completa, temos a espiritualidade completa. Eu estou citando o que a igreja ensina para nós, eu não estou inventando nada. O que a igreja, ela recebeu realmente de Cristo, né, esta infalibilidade. E tem mais, eu gostaria de lembrar aqui mais alguma coisa que me chama muito a atenção. Quando Jesus realizou a Santa Ceia com os discípulos, a última ceia, a despedida, que São João narrou ali em 5 capítulos, né? Desde o capítulo 13 até o capítulo 17, né? O único evangelista que narrou com detalhes a Santa Ceia foi São João. Os outros narraram a instituição da Eucaristia, mas muito colocou, né, exatamente a doutrina assim, com muita clareza. Então, o que Jesus colocou ali na Santa Ceia, né? E ali a gente vê coisas extraordinárias, né? Jesus, né, diz para os apóstolos, está lá em João 14, 15 e seguintes, né? Jesus diz para eles, com muita clareza, né? Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, relembrará a vocês tudo o que eu disse. Jesus não escreveu nada, nada.
Mas ele garantiu que o Espírito Santo ia mostrar para os apóstolos e relembrar tudo. Por isso que os apóstolos, mais ou menos 20 anos depois, começaram a escrever os evangelhos, as cartas. O Espírito Santo relembrará a vocês tudo o que eu disse. Né? E depois, lá no capítulo 16, versículo 12 e 13, 16, 12 e 13, nós encontramos uma coisa muito interessante. Né? Jesus diz para eles assim: eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Eu gostaria que você conferisse isso depois. João 16, versículos 12 e 13. Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Preste atenção nessa palavra de Jesus. Ensinar-vos-á toda a verdade. Claro, a igreja entende que essa toda a verdade é a verdade o quê? Salvífica. Ou seja, aquilo que é necessário para nós irmos para o céu. A doutrina, a fé e a moral. Não é ciência. A igreja não tem falibilidade em ciência, nenhum ramo da ciência. Por isso que a igreja não fala de ciência, ela deixa para os profissionais da ciência falarem de ciência, ela só fala de fé e de moral. Porque só isso que o Cristo garantiu. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Presta atenção nesse advérbio toda. E outra coisa que Jesus colocou, ensinar-vos-á. Ou seja, não é só agora, é durante toda a vida da igreja, até eu voltar. Ensinar-vos-á. Eu acho muito interessante, meus irmãos, que quando Jesus termina o Evangelho de São João, quando o São João termina o Evangelho dele, né, ele diz assim, lá no capítulo 21, né, do Evangelho de São João, diz assim, se Jesus ainda disse muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Se nós fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus disse, que Jesus fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. São João usa até um exagero de linguagem, né? Se nós fôssemos escrever tudo que Jesus disse e de Jesus fez, o mundo inteiro seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Ora, o que São João está dizendo aí? Tem muita coisa que Jesus ensinou que não está escrito nos evangelhos. Está na tradição da igreja. Você não encontra nos evangelhos o credo. Você não encontra nos evangelhos que os sacramentos são 7. De onde é que vem? Vem da tradição que o Cristo ensinou e o Espírito Santo foi relembrando, ensinar-vos-á toda a verdade. Ok? E São João ainda diz, este pouco que nós escrevemos, né, é apenas para que vocês creiam que Ele é o Senhor, o Messias, e crendo, tenham a vida no seu nome. Ou seja, meus irmãos, Jesus não ensinou tudo para os apóstolos, não teve tempo. Aqueles apóstolos eram pessoas simples. 4 deles eram pescadores do Mar da Galileia, em Cafarnaum. Talvez Mateus, que era cobrador de impostos, tinha um pouco mais de cultura, ou talvez João também. Tanto é que só os 2 é que escreveram os evangelhos. Depois Lucas, que era médico, mas não era apóstolo, pesquisou e escreveu. E Marcos, que seguiu São Pedro, pesquisou e escreveu. Então, a gente percebe que o Espírito Santo foi guiando a igreja nessa verdade, que até hoje não mudou nada. Que coisa maravilhosa! O credo não mudou nada, os mandamentos não mudaram nada em 2000 anos. A moral católica não mudou nada em 2000 anos. Nós temos os mesmos mandamentos. Né? Então, a solidez da igreja, a robustez da nossa fé, a raiz dessa árvore que eu falei no começo, é que está baseada em tudo isso que nós falamos aqui. Ok? Bom, eu queria, antes de nós terminarmos essa nossa conversa de hoje, dizer que se você quiser ter um aprofundamento grande nessa doutrina, estude o Catecismo da Igreja Católica.
Você pode estudar ele por partes, só escolher a parte que você quiser. Eu quero estudar primeiro a espiritualidade. Então, você vai lá na quarta parte, baseada principalmente no Pai Nosso. Eu quero estudar os mandamentos. Então, você vai na terceira parte. Eu quero estudar os sacramentos. Vai na segunda parte. Eu quero estudar o credo. É a teologia dogmática, os dogmas, né? Maravilhoso. Não, para você ter ideia, o credo ele é tão importante que ele ocupa quase que a metade do catecismo. Tão importante que ele é. E, sabe, para facilitar um pouco também o catecismo, até para a gente tirar dúvidas sobre ele, eu escrevi um livro que eu chamei de O Catecismo da Igreja Responde de A a Z. Ou seja, eu fiz um verdadeiro dicionário, de A a Z. Assim, não colocando nada meu, apenas eu coloquei em ordem alfabética uma série de palavras para que você queira tirar sua dúvida como um dicionário de português. Você vai lá de A a Z e tira a dúvida. Você quer saber o que o catecismo fala sobre purgatório? Vai lá na letra P. O que fala sobre o inferno? Vai lá. O que fala sobre o céu? Procura a palavra e você encontra transcrito aqui o que o catecismo diz. Eu, desde que me dediquei a trabalhar só com as coisas da igreja, eu sempre me senti chamado a trabalhar com a formação. Formação. Eu penso que, por causa da minha vida de professor, fui professor universitário 40 anos, acostumado a ensinar, a estudar, a escrever, eu penso que isso fez com que Deus também me colocasse nesse caminho. Então, eu já escrevi muitos livros. Agora, todos os livros que eu escrevo, você está vendo aqui atrás de mim uma estante, todos os meus livros são livros para formação. Eu quero mostrar aqui alguns deles que pode ajudar você, talvez, nessa sua formação. Quando eu comecei a Escola da Fé, o programa Escola da Fé, há mais de 20 anos na TV Canção Nova, eu escrevi 3 livros para as pessoas entenderem a base da igreja. Eu chamei de Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. São 3 volumes, aqui está um deles, a Sagrada Tradição, mas são 3. Por quê? Porque a igreja, ela se apoia exatamente nessas 3 colunas. É a revelação bíblica, a tradição que montou a Bíblia, que compilou a Bíblia. Sem a tradição não existiria a Bíblia que nós temos hoje. E o magistério da igreja, que é quem interpreta a Bíblia. Não é? Como é que nós devemos entender a Bíblia? Okay? Então, eu escrevi isto. Depois eu escrevi um livro, A Minha Igreja, para explicar o que é a nossa igreja. A minha igreja, já mostrei aqui. Escrevi Os 7 Sacramentos, que é exatamente baseado em toda a terceira parte, segunda parte do catecismo. Escrevi A Moral Católica, que é toda a terceira parte do catecismo, baseado principalmente nos sacramentos, ou melhor, nos mandamentos, os 10 mandamentos, como é que a gente vive, ok? Depois, escrevi também um livro sobre a Virgem Maria, os dogmas sobre a Virgem Maria, a mulher do Apocalipse, porque a Virgem Maria é fundamental na nossa fé católica. Não é? Escrevi um livro, Por que eu sou católico, colocando as bases da nossa fé católica, por que nós somos católicos. Quando alguém pergunta para a gente por que ser católico. O Padre Paulo Ricardo escreveu esse livro, A Resposta Católica, do Padre Paulo Ricardo, onde ele explica para nós, né, muitas questões importantes. Muitas pessoas me perguntavam assim, quais são os dogmas da nossa fé? Então, eu escrevi um livro, Os Dogmas da Fé. É um livro um tanto grande, porque aqui eu coloco todos os dogmas, tudo aquilo que é verdade de fé, que a igreja não tem dúvida. Os 12 artigos do credo explicados, os dogmas sobre os sacramentos, os dogmas sobre os mandamentos, a moral católica, os dogmas sobre a escatologia, né? A morte, o céu, o inferno, o purgatório, enfim. No fundo, a gente pode dizer que é como se fosse toda a doutrina católica. Também uma outra coisa muito importante é o estudo da história da igreja. A igreja, conhecer a história da igreja, nos ajuda a conhecer a igreja. Como eu fui convidado pelo nosso bispo, né, agora bispo emérito, Dom Benedito Beni, a ser professor de teologia, né, professor de história da igreja, no Instituto de Teologia da Canção Nova,
Então, eu escrevi 3 livros: a história da igreja antiga, a história da igreja na Idade Média, a história da igreja moderna e contemporânea, são 3 volumes, para se conhecer a história da igreja. Porque sem conhecer a história da igreja, a gente não consegue entender muita coisa, a questão das cruzadas, a questão da Inquisição, né? A questão de Lutero, do protestantismo, de todas as heresias. Então, aqueles que têm condição, que gostam de ler, gostam de estudar, devem partir para isso, até para ensinar para os outros. Isso tudo é muito importante. Sabe, meus irmãos, assim a gente vai fazendo com que a nossa raiz católica se aprofunde. E aí, quando você tem raízes, podem vir as tempestades do mundo, pode vir os tempos assim de secura, de aridez, de provação, de aflição, de tribulação, de perseguição. Mas se a gente tem essa estrutura, essa robustez na fé, a gente fica firme. Entende? Então, é isso que eu gostaria de ter transmitido nesse nosso programa de hoje. Agradeço a você que me acompanhou até agora, né? Dou graças a Deus pela nossa vida, dou graças a Deus pela nossa igreja. Um grande abraço a você que nos acompanhou até agora, né? E que a gente possa crescer cada vez mais. E qual é a importância disso? Não é nós só crescer, é levar para os outros. Sabe, meus irmãos, no Brasil tem muito poucos padres, nem sabe disso. No Brasil tem um padre para cada 10.000 pessoas, é muito pouco. Na Polônia, por exemplo, é um padre para cada 1.000 pessoas. Aqui é um padre para cada 10.000. Então, nós leigos é que temos que ajudar a igreja. Quantas pessoas estão aí na frente das catequeses, do batismo, da crisma, da pastoral dos casais, né? Nos grupos de oração, nas pregações, mas nós temos que ter o conhecimento da doutrina. Nós não podemos ensinar coisas erradas para os outros. Nós não podemos nos enganar e nem enganar os outros. Então, é muito importante. Você vai fazer uma palestra, uma pregação, uma aula de catequese, pegue o catecismo da igreja. O que a igreja fala sobre esse assunto que eu vou ensinar? Não fica aí sozinho, querendo reinventar a roda, não. A roda de Deus já foi inventada. O Espírito Santo já ensinou tudo para a igreja, está aí no catecismo. Só não lê quem não quer. Sabe, eu gosto daquela frase que o Papa Paulo VI disse um dia: a mediocridade ofende o Espírito Santo. O que é a mediocridade, meus irmãos? É a gente ser relaxado. É a gente querer fazer um trabalho que a gente não está preparado para fazer. Aí é mediocridade, né? Então, nós temos que ter realmente, né, assim, muito cuidado, né, muita diligência com essas coisas de Deus, né? A gente não pode fazer mal feitas as coisas de Deus, de jeito nenhum. Não é bom. Que Deus nos abençoe. Que a Virgem Maria nos abençoe nesse sábado, que é o primeiro sábado do mês de novembro, é um sábado especial, que ela nos dê a sua graça, que ela nos dê a sua bênção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a você que me acompanhou. Deus te abençoe.